Desde os tempos antigos, Deus nunca deixou o mundo sem testemunhas. Quando toda a humanidade se corrompeu, ele levantou Noé. Quando a idolatria dominou Israel, ele enviou Elias. Quando as trevas cobriram as nações, ele chamou João. E no fim, ele levantará as duas testemunhas. Mas e se essas duas testemunhas não forem apenas dois homens? E se forem um remanescente, uma porção da igreja separada pelo próprio Deus? Elias foi levado ao céu por um redemoinho. 2 Reis 2:11. Não foi um vento natural, não foi uma tempestade comum, foi um portal celestial abrindo-se. O redemoinho é símbolo de translado, separação, preservação e missão futura. E todos os profetas sabem, o que Deus fez no passado, ele repetirá no fim. Jesus disse: Elias certamente virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17:11. A restauração exige manifestações, exige testemunhas, exige um povo separado. Em 2 Esdras, capítulo 13, um dos textos mais poderosos do judaísmo apocalíptico, o profeta tem uma visão do Filho do Homem vindo com poder. Ele vê algo chocante. Estes são aqueles que o Altíssimo separou da terra. Ele os conduziu para longe das nações. Ele os escondeu e os preservou. 2 Esdras 13, 39 ao 50. Observe as palavras aqui: separou, escondeu, preservou, conduziu novamente à terra. A Bíblia canônica chama esse grupo de mulher que fugiu para o deserto, Apocalipse 12:6. Esdras chama esse grupo de os escondidos do Altíssimo. O profeta Isaías confirma: vai, meu povo, entra no teu quarto e fecha a porta, esconda-te por um momento até que passe a ira. Isaías 26:20. Deus sempre esconde os seus escolhidos antes do juízo. Em 2 Baruque 29:30 está escrito: o Altíssimo protegerá o seu povo, ele os guardará sobre a sua sombra e os conduzirá novamente para a sua terra. Baruque está descrevendo um esconderijo, uma proteção sobrenatural e um retorno final para Israel. O mesmo pradão aparece em Salmos 27:5. No dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão. A igreja do fim não será destruída, ela será escondida e depois manifestada. Apocalipse de Abraão descreve Abraão sendo levado pelos céus por fogo, luz, vento poderoso e força angélica. Uma clara alusão ao padrão de Elias. O texto diz o seguinte: o anjo me tomou com o espírito e um vento de glória me elevou acima da terra. Este é o mesmo mecanismo que Deus usa para transportar seus servos. A ascensão de Isaías revela: o justo será levado pelos céus como em um vento poderoso. Esse texto confirma que justos são levados por vento até o lugar de sua missão ou recompensa. Zacarias 4 mostra as duas oliveiras diante do Senhor, e o anjo vai explicar: estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias 4:14. Não são duas pessoas, são duas funções, a função profética e a função sacerdotal. A igreja reúne as duas. Vós sois sacerdócio real, 1 Pedro 2:9. A igreja carrega os dois papéis das oliveiras. Logo, a igreja pode manifestar-se como as duas testemunhas, profetizando, julgando, operando milagres, desafiando o anticristo. Apocalipse 12 mostra a mulher escondida, guardada por Deus, sustentada por 1260 dias. O mesmo período das duas testemunhas, em Apocalipse 11:3. Não é coincidência, é paralelo profético. 2 Esdras mostra um povo escondido, Apocalipse 12 mostra um povo escondido, 2 Baruque mostra um povo escondido, Isaías 23 mostra um povo escondido. Todos emergem no fim. Assim, unindo, Elias levado em redemoinho, 2 Esdras e o povo oculto, 2 Baruque e o remanescente conduzido, Apocalipse de Abraão e o transporte espiritual, Ascensão de Isaías e o vento celestial, Zacarias 4 e as oliveiras, Apocalipse 11 e o testemunho final. O que a gente vê claramente? As duas testemunhas podem ser o remanescente santo, uma porção da igreja, transportada e manifestada por Deus para profetizar em Jerusalém contra o anticristo, com poder, fogo e juízo e glória. E quando o mundo estiver em trevas e quando as nações se levantarem contra o Cordeiro, Deus trará suas testemunhas pelo vento, pelo fogo, pela glória, pelo Espírito. Como Elias, como Abraão, como os remanescentes de Esdras e Baruque.
e nada poderá calá-los, porque o chamado final já começou.